Aproveitando a data especial de hoje, 13 de maio, gostaríamos que Vossa Excelência analisasse a mensagem de Fátima em relação aos desafios que a Igreja está enfrentando hoje. A Vossa Excelência vê alguma relação na mensagem de Fátima com o mundo atual? Temos, claro, que Nossa Senhora pediu e prometeu a conversão da Rússia, mas ela disse, vai chegar. Depois que o Papa fizer a consagração, graças a Deus, Papa Francisco, ele fez isso. E eu acho isto é esta consagração que o Papa Francisco fez foi a mais fiel como Nossa Senhora pediu, de todas as outras consagrações que os outros papas fizeram. Aquele de Francisco foi mais, que cumpriu mais fielmente todas os requerimentos de Nossa Senhora, condições, e penso que, embora que eu falei que esse pontificado fosse uma grande confusão que deixou, no entanto, a divina misericórdia lhe deu esta possibilidade de ter esta luz no seu pontificado, pequena luz, que ele fez a consagração a Nossa Senhora, Imaculado Coração, da Rússia e de todo o mundo, do mundo inteiro. Então, quando vai chegar, nós não sabemos. Pode ser depois da nossa geração. Isto não é importante. O importante é que vai chegar a conversão da Rússia. A conversão da Rússia significa que a Igreja Ortodoxa vai se reunir com a sede de Pedro, de Apostólico. Isto é a conversão verdadeira. Conheça agora a Caravela Kids. São 5 livros infantis incríveis para o seu filho conhecer a verdadeira história. Com 40% de desconto, frete grátis e um curso bônus até o dia 20 de maio. O que significa de ficar cismáticos? Para mim, não. É conversão plena. Então, isto, e depois vai ser dar ao mundo inteiro um espaço de paz, como diz Nosso Senhor. Isto vamos esperar e rezar. Nós não podemos, a consagração não é uma coisa mágica que fiz e logo vai chegar isto. É uma questão da fé, da confiança, na providência divina. Depois, devemos também considerar a terceira parte do segredo de Fátima e aquela visão que o Papa vai ser perseguido. Eu penso, se um Papa, não sei qual, se fosse Leão XIV ou outro, vai claramente proclamar, sem nenhum compromisso, toda a doutrina de Cristo, de Deus, dos mandamentos, etc., e não vai colaborar com as elites mundiais, políticas e ideológicas. Pode ser que vão seguir, não sei. Isto depende como vai ser depois a constelação política. Depois, outro aspecto da terceira parte do segredo de Fátima, aquela visão de uma cidade meio destruída. Eu penso que a simbólica da cidade na Sagrada Escritura, é claro, a simbólica da igreja também. Então, a igreja é meio destruída espiritualmente. E isto penso em nossa situação, esta tremenda confusão doutrinal, pastoral, litúrgica, tão vasto. E isto, penso, é uma imagem de uma cidade meio destruída. E o Papa passou, por meio dela, ao lado dos sacerdotes mortos. Então, isto pode ser também
esta morte espiritual do clero, a crise do clero. Bem, esta é minha interpretação pessoal, se pode fazer outras interpretações também legítimas, e por isso penso Fátima é muito atual. Continua, e devemos renovar a consagração ao Imaculado Coração, e pode ser que podemos pedir ao Papa Leão de simplesmente renovar, que renove aquilo que os seus predecessores fizeram, simplesmente consagrar-nos de novo ao Imaculado Coração de Maria. Muito bem. Expedito, sua vez. Excelência, voltando a falar sobre o novo pontificado, né, de Leão XIV, no discurso inicial do nosso Papa reinante, ele menciona algumas questões ainda voltadas para o papado de Francisco. Ele cita inclusive a questão da sinodalidade, né? Em meio a toda essa declaração, Vossa Excelência acredita que o Papa dará certa continuidade ao trabalho, ao papado, né, de Francisco, e quais são os desafios que Vossa Excelência encontra, ou entende, melhor dizendo, que o Papa vai encontrar agora na Igreja do século XXI, desses novos tempos? Sim, ele falou do sinodalidade, mas ele também logo explicou, penso que o que ele pensa com a sinodalidade. Ele diz caminhar juntos, então, por que não? Caminhamos todos juntos, porque toda a igreja é uma grande procissão rumo à eternidade, ao encontro de Cristo. Se neste sentido, deveremos explicar, sempre houve sínodos na igreja, mas devemos, numa forma certa, fazer os sínodos como a igreja sempre fez, e não no modo protestante, ou anglicano, ou no modo de parlamentarismo. Eu penso que o Papa Leão provavelmente não vai fazer neste sentido, continuar no parlamentarismo, e ao menos vai esclarecer necessários elementos da doutrina. Eu penso o desafio do Papa, porque seria isto, como já disse, a primeira tarefa do Papa é fortalecer a igreja na fé, todos, confirmar na fé. Além disso, vendo esta realidade inegável de uma confusão enorme, um colapso da fé, da verdadeira, da pureza da fé, da integridade da fé, moral, litúrgica, em muitas partes da igreja, da vida da igreja. É tão evidente que um Papa que, se fosse responsável, consciencioso da sua enorme responsabilidade e primeira tarefa de confirmar a igreja na fé, deveria fazer isso, de confirmar, de esclarecer alguns temas mais, digamos, confusos ou mais desfigurados, negados na igreja de hoje, e que causa confusão. E eu penso em 3 temas, sobretudo. Primeiro, deve proclamar, numa forma clara, ou solene, da unicidade de Jesus Cristo, que é o único Salvador, único Redentor, única via à salvação. Que as outras religiões não são caminhos da salvação. E precisa isto proclamar de uma forma clara e solene. Segundo, proclamar numa forma muito clara, claríssima, direi, claríssima, a ordem divinamente estabelecida da sexualidade humana. Especialmente proclamar a
a maldade intrínseca dos actos homossexuais e da vida, do estilo de vida desta. E outras questões relacionadas com o matrimônio também. E depois, a terceira área seria o sacramento da ordenação, que deveria proclamar claro, de uma forma definitiva, talvez solene, que o sacramento da ordem, que é mas contendo 3 graus, o episcopado, o presbiterado e o diaconado, que formam um sacramento que, por ordem divina, não eclesiástica, mas divina, é reservado aos fiéis do sexo masculino. Também o diaconado, porque faz parte de um único sacramento. Eu penso que estas 3 áreas, estes 3 temas seriam os mais necessários de ser esclarecidos. E na área do culto divino, eu penso que ele deveria abrogar tradições custodes do Papa Francisco, que, de qualquer forma, persegue, humilia tantos fiéis e jovens no mundo inteiro que amam e que talvez já são crescidos nesta liturgia que a Igreja sempre celebrou por séculos, e os santos o celebravam. E por isso, eu acho estas áreas e temas mais importantes que ele deveria esclarecer. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.